Oi, gente, tudo bem? Espero que todos estejam bem, tenham passado muito bem de Natal. Hoje eu trago um vídeo para vocês um pouco diferente. Eu estou fazendo, né, um bolo de doce de leite com abacaxi, massa branca. Eu vou começar colocando os leite condensado para cozinhar. Aí eu coloco as duas latas em pé, eu tiro o rótulo das duas, como eu mostrei. Eu coloco mais ou menos 2 dedos acima da lata, né, de medida de água e um pouco de vinagre. Pra quê? Pra minha panela não ficar com aquela mancha preta, né, da água na hora do cozimento. E coloco para cozinhar por 50 a 60 minutos. Em seguida, eu já começo a picar o meu abacaxi. Eu pico ele em quadradinhos pequenos, também não muito pequenos, né, pra gente poder sentir o abacaxi na hora de comer. Levo pra panela, né? Aí eu piquei o abacaxi inteiro. Eu fiz um bolo de 2 quilos, então eu coloquei um abacaxi inteiro. E coloquei também 1/4 de xícara de açúcar. Eu não coloco água, eu coloco apenas o açúcar. É 1/4 de xícara, e a medida da minha xícara tem 240 ml. Aí eu coloco no fogo e ele vai, né, juntar a água do próprio abacaxi e vai começar a ferver. Quando ele começar a ferver, eu deixo ele ferver por mais ou menos 5 minutos. Eu não deixo ele ferver muito para não amolecer tanto. E essa água do cozimento dele, eu não descarto, eu vou reservar ela, eu vou deixar o abacaxi numa peneira. Para quê? Para eu utilizar a calda do abacaxi para molhar o meu bolo, porque o sabor dele vai ficar muito mais acentuado. Ó, tá vendo? Ali já tá juntando água. Eu deixei ferver mais um pouquinho e já retiro para colocar na peneira. Eu vou deixar ele na peneira até a hora de montar o meu bolo, que daí ele já vai escorrer toda a água e não tem perigo de deixar meu bolo úmido demais. Aí eu já tô batendo a minha massa. Eu coloquei 8 ovos inteiros para bater. Eu vou bater ele por cerca de 10 minutos. Eu bato bastante os meus ovos. Ele vai ficar bem clarinho e vai dar bastante volume. Enquanto isso, eu já separo o meu açúcar e a minha farinha de trigo. Eu pesei 250 gramas de açúcar e 250 gramas de farinha de trigo. O meu açúcar, eu vou colocar ele aos poucos, como eu tô colocando ali no vídeo. Eu coloco ele para bater aos poucos. E eu deixo bater por mais ou menos uns 5 minutos, que é a hora que o açúcar já vai ter dissolvido. Dá até para você passar na ponta dos dedos e dá para saber se ele dissolveu. Mas é uns 5 minutos que eu deixo ele batendo. Depois disso, eu vou colocar a minha farinha aos poucos também, só que eu vou peneirar. Eu não peneirei antes, eu vou peneirar na hora de colocar no bolo. Eu coloco aos poucos e vou mexendo delicadamente. Ali tá um pouco acelerado o vídeo, mas eu mexo delicadamente de baixo para cima com o fouet. Por quê? Na hora que eu bati, eu incorporei ar nessa massa. E se eu mexer com muita força, eu vou tirar esse ar, né? Porque essa massa, ela não vai fermento. É uma massa de pão de ló tradicional, que só vai ovo, farinha e açúcar, mais nada. Enquanto isso, né, enquanto batia os meus ovos, eu já separei duas formas. Elas são de 20 centímetros por 10. Eu apenas forrei com papel manteiga embaixo. Eu não passo nada na lateral dele, porque o bolo vai, a massa vai crescer e ela vai se prender na lateral. Isso vai ajudar com que ela não abaixe. Vou colocar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 40 minutos. Depois que passar 25, 30 minutos, você pode espetar um palito. Se sair limpo, ótimo, já pode tirar. Agora é a hora que eu vou fazer a montagem do meu bolo. Eu apenas passo a faca na lateral, né? E tá vendo essa películazinha que tá em cima? É açúcar. Se você passar a mão, ela vai sair todinha na sua mão. Se você quiser tirar, tudo bem. É bom que evita de ficar grudando na mão. Eu vou cortar essa massa ao meio. Como eu tenho 2 discos de massa, eu vou cortar esses 2 discos ao meio, fatias iguais, né? O mais possível. Ó, tá vendo como ela fica? Fica muito bonita essa massa. E ó, as fatias elas estão praticamente da mesma espessura. Ali eu uso a balança para poder pesar meu bolo, né? Ó, a calda do abacaxi eu coloquei, deu 200 ml de calda.
e eu coloquei mais 50 ml de água filtrada. Esse é o meu doce de leite que eu cozinhei. Ele fica bem firme, né? Se você cozinha ele de 50 a 60 minutos, ele fica bem firme. Não tem perigo de ficar mole no bolo, tá? Você pode passar, não precisa passar uma camada de chantilly, fazer contenção, não precisa fazer isso. O que que você vai fazer? Você vai colocar direto na manga. Você vai tirar com a colher e já colocar na manga. Você não pode manusear demais esse doce de leite, porque senão ele vai ficar muito mole. Eu faço uma pequena contenção de doce de leite em volta, coloco a metade do meu abacaxi e venho com o restante. Nesse bolo, eu utilizei as duas latas, eu utilizei uma por camada. Aí, e depois que eu coloco o doce de leite em cima, eu já vou. Eu passo com a colher, né? Nivelo e já venho com a camada de massa. Ó, a calda deu pra molhar o bolo certinho. Agora eu já vou bater meu chantilly. Eu tô usando chantilly Amélia, que era o que tinha na minha região quando eu tava morando lá, que era mais fácil pra mim comprar. Eu bato ele até dar o ponto de buraco no meio, tá vendo? Ele gruda todinho na espátula. Eu bato até ficar com ponto firme. O Amélia, eu começo batendo ele devagar. Quando eu vejo que ele tá começando a ficar mais firme, eu aumento a velocidade. Ele tem que estar bem gelado. Ó, ali já tá montado o meu bolo. Eu passo a espátula somente para poder nivelar o recheio, mas ó, tá bem firme meu bolo. É normal ele soltar alguns farelos, porque é massa de pão de ló, ela solta mesmo. Então, por isso que eu sempre faço uma pré-camada de chantilly. Pra quê? Pra grudar esses farelinhos e na hora que eu estiver fazendo a minha decoração final, ele não atrapalhar, não manchar minha decoração. Agora eu já venho para poder fazer a decoração mesmo. Eu vou hidratar meu chantilly antes. Eu hidrato ele com o chantilly sem bater mesmo. Quando ele estiver bem lisinho, que eu passo a espátula, vocês vão ver como eu passo a espátula, e não fica aqueles furinhos ou fica bolinha, ele já pode ser passado no bolo. Ó, tá vendo? Ele tá bem lisinho. Aí aqui eu coloco na manga de confeitar e já começo a passar no bolo. Ele fica lisinho, mas ele não fica mole. Dá pra perceber que ele fica bem firme. Aqui eu vou passando com a manga de confeitar, né? E depois eu venho alisando. Eu começo a alisar por cima. Aí, quando eu vejo que tá mais ou menos do jeito que eu quero, aí eu passo a espátula na lateral, né? E depois eu já venho com a minha espátula de decoração, que é uma que tem textura. Eu vou passando a espátula e eliminando as bolhas que se formam na hora que eu coloco com a manga de confeitar. Se você colocar com a manga as camadas mais juntinhas, ela não dá tanta bolha, mas pode acontecer. Então, é sempre bom olhar se tem algum lugar faltando, você vê que eu vou colocando ali, né? Então, se tiver alguma bolha, é bom estourar, porque a bolha sempre vai estourar na hora que você for entregar seu bolo. Em cima eu faço uma textura com o pincel de silicone mesmo. Eu não acertei as bordas, eu deixei elas imperfeitas, as quinas, né? E agora eu tô jogando no bolo com um pincel, pó de decoração dourado e álcool de cereais. Eu dissolvi um pouquinho do pó e deixei ele um pouquinho mais líquido e fui jogando no bolo. Esse azul que eu tô passando é o azul, se eu não me engano, é da Fab, que eu usei aí, somente azul. Até chegar nesse tom, eu passo duas camadas no meio do bolo e depois eu venho alisando e deixando bem fininho. Aí eu não deixo ele muito grosso, porque vai vir esse cachepô que eu tô fazendo, ele é duplo, então depois eu vim mais uma outra camada com azul mais escuro. Eu vou alisando e tomando cuidado para a espátula ela não pegar na parte de cima que já tá finalizada. Pode acontecer de pegar.
Agora eu já venho com azul mais escuro. Aí eu peguei o restante do azul que ficou e coloquei um pouco de azul royal. E um pouco de azul jeans também. E deu esse tom. Eu coloquei 2 camadas e eu vim alisando essas camadas também. Bem, já quase finalizando o bolo. Já quero agradecer por vocês terem visto esse vídeo até aqui. E convidar você que ainda não é inscrito no meu canal, já se inscrever e ativar as notificações, para toda vez que eu postar vídeo aqui, você ficar sabendo, tá bom? Eu vou deixar aqui no final as fotos do bolo finalizado. Era um bolo para um homem, tá? Então é isso, tchau, tchau e até o próximo vídeo.